aí, gente, tudo bem? Ó, já vai começar aí a mensagem, né? Quero dizer pra vocês que vocês podem se inscrever nos canais, cara. Olha, legal. Se inscreve aí, Facebook, no Instagram, no YouTube também. Aperta o dedo. Gente, ó, se vocês apertarem muito assim, quando começar, bem no coraçãozinho assim, o pastor Costa disse que, ó, um monte de gente veio e vai, ó, curtir. Então, curte aí, se inscreve. É muito bom, você vai ter a oportunidade de ouvir palavras de Deus pra sua vida, tá certo? Assiste os cultos também, tudo bacana, tudo legal. Os meninos aqui se esforçam bastante. Então, vai lá, dá forcinha pra gente aí, tá bom? Pros meninos aqui, tá bom? Valeu! Aí agora tá fazendo bullying, viu, gente? Desde o começo. Não, tu tá fazendo ao vivo mesmo. Gente, a graça e a paz do Senhor Jesus, né? É um prazer, né? Tá aqui, com certeza. E quero dizer pra vocês que a gente quer muito, né, entender e aprender um pouco do Senhor esta noite, né? E me falaram pra eu vir hoje, né? Eu lancei eu acho que eu fiz uma coisa aí que eu não deveria ter feito. Tipo, né? Eu botei assim, devia levar gente diferente, aquela coisa toda, eu comentei no dia aí, né? Pois é. E aí eu tô experimentando, eu sou a primeira a experimentar. Gente, e o Alcio já disse aí nosso tema, e o texto que foi escolhido é Daniel 3, tá? Como o nosso tempo é curto, eu selecionei apenas os versículos que acho que vai ser falado durante essa ministração, tá certo? Daniel 3, a história vai do versículo 1 até o versículo 30, mas nós escolhemos o versículos 17, 18, 25, 28, 29 e 30. No decorrer da mensagem a gente pode estar lendo outros versículos, tá certo? Que diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. E aí a gente pula no versículo 25, diz assim: tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. No 28, a gente já vai aqui para o finalzinho da história, diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quisera cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu povo a servirem e adorarem ao qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Essa história aqui é muito conhecida. E o contexto dessa história não é diferente. Às vezes a gente pensa que a gente vive um mundo diferente. Porque no tempo antigo, nas histórias antigas da Bíblia, o tempo era diferente. Na verdade, os problemas podem até ser diferentes, mas a gente continua vivendo situações complicadas, situações difíceis. Na época de Daniel, eles estavam em crise, por quê? Porque eles tinham sido levados cativeiro pelos babilônicos, e aí eles são chamados 4, e eu vou dizer para vocês logo de cara, a Bíblia diz que eles eram jovens. Um detalhe muito interessante, eles eram jovens, e foram escolhidos para estar na corte com o rei. E aí, por que Daniel e seus 3 amigos foram chamados? Exatamente por isso, porque eles eram muito inteligentes, eles eram sábios, então eles foram levados para estar orientando, guiando, junto lá com os outros, né? E esse contexto não é diferente, gente. Naquele tempo eles foram levados cativeiro, e eu digo para vocês que hoje não é diferente. Hoje a gente vive a modernidade, vivemos um tempo contemporâneo, só que o que nós passamos quando, por exemplo, você vai à escola, você
vai para a universidade, você vai ao seu trabalho, no seu ciclo de amizade. Quantas vezes você tem que provar ou mostrar ao Deus que você serve quem Ele é para outras pessoas? Então não é diferente. E aí a gente conhece essa história, né? Que o rei levanta lá uma estátua. A gente sabe que eles estavam perseguindo sempre os judeus e aí manda levantar, o rei Nabucodonosor manda levantar uma estátua e manda esse povo adorar, né? E aí o arauto vai lá e diz e fala e tudo, e todo mundo se ajoelha. E interessante que, claro, pode ter havido outros judeus que não tenham se ajoelhado, mas na época eram os líderes que estavam lá, era uma questão política para até mostrar que todo mundo estava ali junto e unificar o reino, né? E aí eles chegam para Nabucodonosor e dizem, olha, tem 3 ali que não se ajoelharam, né? E aí a gente conhece a história, sabe que Nabucodonosor chama eles, dá uma segunda chance para eles se ajoelharem diante da estátua. E eu digo para vocês, desde que eu conheci essa história, esse versículo 18 é o que me marca, assim como um versículo que tem na história de José também, quando José diz assim, pecaria eu contra o meu Deus. Eu acho muito top, porque é como se assim, você tá maluca? Você tá entendendo o que você tá fazendo? Então assim, são 2 versículos assim que me deixam muito, muito mesmo temente a Deus e tudo, porque eles estão vivendo adversidades, não diferente da gente no mundo moderno que a gente vive, mas ele diz assim, olha, se Ele quiser me livrar, tudo bem. Se Ele não quiser, vamos morrer lá dentro, não tem problema, mas ajoelhar jamais. Então o que a gente quer falar hoje é de fidelidade, mas que fidelidade, até onde vai minha fidelidade nesse contexto que nós vivemos, em tudo que a gente vive hoje nesse mundo. E para o jovem, que eles também eram jovens, não foi fácil para eles, como também não é fácil para o jovem hoje, no mundo hoje, né? Onde tudo está se tornando relativo, depende do ponto de vista de cada um. Um chega e diz assim, esse é o seu ponto de vista. E eu sempre costumo dizer, entre todas as coisas que são relativas, a palavra de Deus ela é absoluta. Então, não existe relativismo quando se fala da palavra de Deus. E eu fiz anotações aqui, viu? Eu coloquei aqui, para começar, a gente vai falar de atitudes que foram tomadas durante todo esse contexto, e a gente vai andar na Bíblia para mostrar quantos homens de Deus foram fiéis ao Senhor, independente da situação. Em Daniel 3, Daniel 3, 8, você já encontra um versículo que é muito interessante, né? Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Então, aí a gente já percebe que há inimigos dos judeus. Então, eles já começam, já acusam Cedraque, Mesaque e Abednego. Só que em Daniel 2, gente, se a gente for analisar, que eu acho muito bonito, não vou mentir para vocês, é uma coisa... Daniel 1, 8, diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. A gente conhece aqui que assim que eles chegam na Babilônia, né, que eles tinham que convidado para o banquete, comer as comidas que tinham lá, e Daniel ele resolve, ele decide uma coisa muito interessante. Ser fiel é uma decisão nossa. A fidelidade a Deus é uma questão pessoal de cada um. E Daniel, ele decide aqui no coração dele não se contaminar. Qual tem sido a nossa decisão nos tempos de hoje? Com que nós temos contaminados? Qual é a estátua que tem se levantado na nossa vida? Né? Que tem lutado e querer nos fazer prostrar diante dela. Qual é a estátua? Qual é o problema? Qual é a dificuldade que a gente enfrenta, que o inimigo tem oferecido para nós e querer nos colocar de joelho diante dele? É uma questão muito interessante. Essas atitudes de Daniel, ele não toma atitudes baseado em nada, não. Daniel, ele vem de um contexto que ele já servia a Deus.
ele já era fiel a Deus. Então, para nós sermos fiéis, também existe certos parâmetros que nós temos que ter. Uma das coisas que eu coloquei é a palavra de Deus. Se a gente for ler em Salmo 119, 107, vai dizer que a palavra do Senhor, ela nos vivifica em tempos de aflições, né? Então, a palavra, você tem que estar firmado na palavra. E o contexto que a gente vive hoje, e é interessante que existe pesquisa que diz que o brasileiro é um povo que não gosta de ler. É interessante isso, mas é uma realidade. É um povo que não gosta de ler. Eu já vi pessoas dizer assim, mas todo dia vem uma mensagem no meu WhatsApp daquele versículozinho e eu leio aquele versículo, né? Aí eu li a Bíblia. E nós precisamos nos aprofundar mais em conhecer a palavra do Senhor. No mesmo Salmo 119, a Bíblia diz que é o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É o que nos faz nos direcionar nesse caminho, nessa caminhada, nessa corrida, né, até chegar aos céus. A palavra do Senhor, né? Depois eu coloquei o segundo ponto aqui, fé. E como a gente tem Abraão como pai da fé, e é muito interessante porque se você ler a partir de Gênesis 12, a história de Abraão, eu não vou mentir pra você, eu fico assim, como que Abraão consegue, tipo, Deus chega assim, olha, vem, eu tô te chamando, vamos que eu vou te levar para uma terra, e digamos que Abraão disse, mas que terra? Vamos que eu vou te mostrar, né? E se você for analisar como que Abraão, eu fico imaginando Abraão chegando pro pai dele, pai, eu tô indo embora. Abraão era próspero lá onde ele estava, ele era próspero. Pai, eu tô indo embora. Você vai para onde? Não sei. É um lugar aí, Deus vai me mostrar. E que lugar é esse? Não, é um lugar que manda leite e mel. Eu vou ser pai de uma grande nação. Você já pensou como é esse negócio? É como se fosse, eu não sei, tipo, digamos num carro hoje, vamos levar no carro hoje, eu vou levar, sei lá, Eduardo, eu vou te levar em algum lugar, mas ele vai querer saber o quê? Que lugar? Para onde você está me levando? Não, Alcio, é uma surpresa. E o Alcio vai ficar querendo saber o que é, para onde é, que lugar é esse, como é o lugar. Você está entendendo? Por quê? Porque nós seres humanos temos em nós a questão do controle, de estar no controle. E quando nós temos a fé em Deus, a confiança em Deus, é descansar no Senhor. Não é a fé de correr para o Senhor quando eu tenho um problema. Não, é colocar a minha vida no altar do Senhor. A minha vida é de Deus, então tudo que Deus quer para mim vai ser sempre melhor do que aquilo que eu tenho. E é isso que eu entendo de Abraão. Abraão, ele era próspero, mas o Senhor, e ele vai, por quê? Porque ele entende que o Senhor tem algo melhor, que o que o Senhor tem para ele é melhor. Isso é fé. Isso é fé. E fé não é quando tudo está bem, não é também, mas fé nas aflições, fé nas tribulações. Eu costumo dizer assim, gente, que a gente atravessa o deserto, sim, mas quem disse que o deserto não tem oásis? Então nós estamos na caminhada, mas vai ter um momento que vai ter um oásis, onde você vai descansar, onde você vai beber uma água, você vai se alimentar. É isso. E nós entendemos, assim como Cedraque, Mesaque e Abidnego, eles não tinham a menor dúvida do Deus que eles serviam. E às vezes nós nos colocamos, nós queremos pedir ao Senhor e querer que o Senhor resolva as nossas questões. E se não for, e eu costumo dizer que Deus responde às nossas orações. E nem sempre é o sim que a gente quer. Nem sempre é o sim que a gente quer. Isso não quer dizer que Deus não nos ouviu. Não. E a gente entende isso. A outra questão é a oração. Em Daniel 6:10, a Bíblia diz, que você pode olhar depois, que Daniel, ele entrava no quarto dele, ele abria a janela e ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Então, não tem como a gente ficar firme na fé,
manter a nossa fé incondicional ao Senhor, independente das consequências, se nós também não orarmos. Nós precisamos ter fé, nós precisamos conhecer a palavra, mas nós precisamos orar. Nós precisamos nos colocar aos pés do Senhor. Isso também é importante. E aí, coragem. Coragem. Olha, eu digo uma coisa para vocês. Cedraque, Mesaque e Abednego, os caras eram homens. Olha, pode me jogar, não tem problema, mas eu não vou me dobrar. Porque hoje, a gente, muitas vezes, nós nos escondemos com medo de dizer aquilo que nós acreditamos, de defender a nossa fé, de defender os nossos princípios. Nós nos escondemos e às vezes as pessoas, elas falam, porque isso, porque assim, porque o teólogo diz isso, ou os cientistas dizem isso. E aí a gente se esconde, e principalmente hoje dentro das universidades, onde o mundo está em crise, e o mundo está em crise não é de hoje. O mundo está em crise politicamente, o mundo está em crise socialmente, o mundo está em crise culturalmente. Gente, os valores foram mudados. Eu fico impressionada porque passa a reportagem de um meninozinho que bateu a bicicleta no carro, ralou o carro, ele deixou um bilhetezinho, né? Olha, não foi porque eu quis, me desculpe, e o meu pai veio aqui falar com você. Isso vira notícia. Por quê? Porque hoje é novidade. Uma coisa que é para ser uma contínua na vida da gente, a questão da honestidade, a questão do viver corretamente foi trocado. Então, é de admirar quando alguém é honesto, é de admirar quando alguém devolve alguma coisa. Então o mundo está em crise, mas o mundo também está em crise espiritual. O mundo também vive essa crise, porque muitos de nós, e foi muito interessante a mensagem da live do pastor na terça-feira, né? Falando dessa questão que a gente está sempre, porque Deus perdoa, porque Deus é misericordioso, porque eu vou fazer assim, Deus. Gente, Deus também é justiça. Ele é justo, né? Então, Deus é misericordioso, é infinito em misericórdia? Sim, Ele é. Ele está pronto a perdoar, mas você não pode tratar Deus como, que Deus me perdoa até pela palavra, mas como um moleque. Eu fiz aqui, eu peço desculpa aqui e acabou. Não! A gente precisa aprender a respeitar, a amar, a ser fiel a Deus. E aí, coloquei assim, desculpas que eles poderiam ter dado. Nossa, digamos, eles eram líderes, governadores, então eles poderiam ter dito, nós vamos nos ajoelhar aqui, mas Deus está sabendo que nós não estamos adorando a essa imagem. Eu tenho um cargo político, eu não posso me indispor com o rei, porque aí eu vou perder a minha posição, né, no reino, no governo, e tantas outras desculpas, gente. Eu não vou me ajoelhar, eu vou me ajoelhar porque senão vou ser jogado na fornalha, mas o Senhor sabe que o meu... Não, eles poderiam ter usado N desculpas, mas não. Eles dizem, olha, nós não temos do que responder a você, nós não vamos nos ajoelhar, se o Deus que nós servimos quiser nos tirar, nos livrar, Ele nos livrará, se não, pode jogar na fornalha, né? E aí, a pergunta que eu coloquei, o que pode nos aguardar quando somos fiéis a Deus? Aí a gente vê aqui uma coisa muito linda que acontece, né? Que é proteção. O versículo 25, gente, é muito lindo, que diz assim, tornou ele, o rei, né, olhou para dentro da fornalha e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho do homem. Então, se nós somos fiéis ao Senhor, nós não temos por que temer, porque mesmo que nós sejamos jogados na fornalha, mas Deus, Ele estará conosco, Ele nos protegerá. E eu acho incrível que a Bíblia diz assim, que Ele estava passeando. A única coisa, gente, que a gente não vê falar que ficou intacto, foi as amarras que estavam prendendo eles.
né? Mas a Bíblia diz que nem o cabelo dele, nem o fio de cabelo, eles foram jogados com roupa e tudo, com chapéu, se eles estavam usando, turbante, alguma coisa, tudo eles foram jogados lá dentro. E eles estavam amarrados, mas eles agora estão soltos. Então, no deserto tem oásis, sim. E se Deus, Ele não nos livrar das tribulações, dos problemas, tenha certeza de uma coisa, Ele caminhará com você nesses momentos. Ele estará com você. Ele não nos deixa só, né? Não nos deixa só. E a Bíblia diz que também nós prosperaremos. E aí você vê no versículo 30 do capítulo 3, diz assim, ó: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Eles já eram importantes, né? Mas o Senhor os fez prosperar ainda mais. Eles pegaram um cargo muito mais importante. Então não tema. O que nós temos a perder servindo ao Senhor? A fidelidade não está atrelada a condições que eu vivi, que eu vivo ou que eu possivelmente viverei. Não. Deus é único, é soberano e eu vou ser fiel a Ele até a morte. E se for, que tipo de morte? Não sei. Mas eu serei fiel ao Senhor. Isso é uma decisão que você toma no seu coração. E aí nós temos, ainda que não seja nesse mundo, se aconteceu o que aconteceu com Estevão, se aconteceu o que aconteceu com os discípulos de Jesus na sua maioria, mas existe uma garantia que o Senhor nos dá, lá em Apocalipse 3, do 8 a 3, a vida eterna, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, se eu também te guardarei da hora de tentação. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então tem vida eterna para nós, quando nós somos fiéis ao Senhor. Então nós não temos por que temer, né? Porque mesmo que a gente morra nesse mundo aqui, a morte física, mas no céu nós reinaremos com Cristo, nós teremos a vida eterna. A Bíblia diz aqui em Apocalipse: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos continuar firmes. Pode vir a mudança que vier nesse mundo, mas assim como os jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram firmes na sua fé, foram fiéis ao Senhor, não negaram o nome do Senhor, assim nós seremos também. Pedimos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, mas iremos caminhar juntos. O Senhor estará conosco. E eu coloquei aqui mais uma coisinha. Vale a pena ser fiel em todo tempo. Não há Deus como nosso Deus. E eu escolhi para finalizar aqui Isaías. Eu gosto desse capítulo também. Isaías 43. Tá? Diz assim, ó: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, o que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Gente, nós somos do Senhor, isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E preste atenção que o versículo 2 diz que nós podemos passar pelos rios, podemos passar pelo fogo, mas a garantia é certa, não importa o problema que nós passamos, nossa fidelidade ao Senhor nos garante que estaremos com Ele. No versículo 11, no 12, diz assim, no 13: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir.
Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse o dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, amados, a nossa fidelidade ao Senhor, ela é incondicional. Não podemos atrelar o nosso servir ao Senhor, a nossa fidelidade ao Senhor a situações. Não. Se eu perder na situação, se essa perca custa a minha fidelidade ao Senhor, então eu serei fiel ao Senhor. Se há algum ganho, eu serei fiel ao Senhor. Em qualquer tempo, seja na alegria, seja na abundância, seja em crise ou não, estaremos firmes, servindo ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus e fora dele não há salvação. Amém? Muito obrigada.